Existe uma força dentro de você que muitas vezes você ainda não a conhece, mas que ela tá lá. E se você tiver essa certeza de que a força tá lá e você vai encontrar quando você precisar, você encontra. Mesmo que você não soubesse que ela serviria para aquilo naquele momento. Dando um spoiler aqui. Cara, no dia da cachoeira, por exemplo, a gente vai para uma água que tem uma sensação térmica negativa e que ela é negativa. Por que que ela é negativa? Porque ela é uma água corrente de cachoeira. Então a água não dá tempo dela gelar, mas a temperatura da água é negativa. Então ela ficaria, né, congelada. Só que como ela não para de correr a água, ela não congela. Então a gente entrou numa água menos 3 graus. Caraca. E eu vou falar uma coisa assim, eu entro no gelo todos os dias também. Não tem nada a ver entrar no gelo e entrar nessa água. Não tem nada a ver, né? Primeiro porque menos 3 é uma coisa que a gente não consegue fazer. Você pode jogar o tanto de gelo que você quiser dentro da água. Chega. Ela não vai ficar menos 3. Ela pode até ficar 1 grau. Menos 3 ela não vai ficar. É. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, você já se mexeu dentro do gelo? Nossa, é terrível. É muito pior. É muito pior. É muito pior. Nesse dia, eu tinha vindo de um outro dia, de um desafio e tal, e nesse dia eu tomei a decisão de entrar na frente. E a gente entra como um caracol. Então era um grupo de 25 pessoas entrando com caracol, só que quem entrou na frente saiu depois. Então eu entrei primeiro e saí por último. Eu fiquei 14 minutos dentro dessa água. Eu não sentia do joelho pra baixo. Você passou do limite. Assim, eu percebi depois que eu não passei porque... Não passou? Eu percebi depois que eu não passei porque eu consegui reaquecer. Mas pra você ter uma ideia, eu fiquei 10 minutos aquecendo o corpo, sem roupa. E tava quantos graus? Lá fora tava uns 3. 3 graus, ou seja, frio pra caramba. Muito Vento, frio. não? Nesse dia ventava menos. E aí Nesse você dia fez lá a ventava posição do cavalo Fiz e a tal. posição do cavalo, né? Que é basicamente você fica ali numa posição de... Não são 90 graus, mas praticamente, né? E a perna em isometria. E aí você torce a costela. Então o segredo tá em torcer a costela. É o músculo paravertebral, né? Exatamente, exatamente. Por ser próximo dos órgãos. Exatamente. E isso faz com que você gere energia para os órgãos. Então você vai lá, aquece o corpo, aquecendo os órgãos. Uhum. E, obviamente, circulação sanguínea, né? Então você faz o sangue circular ali. A posição de isometria é super importante. E aí o que acontece? Fizemos aquilo 10 minutos, eu coloquei a roupa, fiquei mais 12 minutos fazendo. Eu tremi durante 20 minutos. Legal. Então, você ficou aquecendo pra caramba, botou a roupa e ainda tava tremendo pra caramba. Tremendo muito. Eu não sei se você já viu, tem um episódio do Andrew Huberman que ele fala no Huberman Lab, que ele fala sobre esse shiver. Sim. Né? Já assistiu? Já. O shiver é algo importante. Tem que chegar nesse ponto. Tem que chegar nesse ponto. Senão você não teve estresse suficiente. Não tem o estresse suficiente e não libera todo o potencial de gordura marrom. Verdade. Então esse shiver ele é importante. Agora, esse shiver, essa tremedeira por 22 minutos... Cara, é uma loucura. Você começa a ficar preocupado. Você fala, cara... que horas eu porque vou parar a de tremer hipotermia é aqui? exatamente isso, né? A hipotermia é você não conseguir reesquentar o seu corpo. Mas aí é que tá, isso é interessante. O que ele fala lá é o seguinte, se você tá tremendo, tá tudo bem. Se você tá tremendo, tá tudo bem. Porque o problema não é quando você tá tremendo. Porque quando você tá tremendo, teu corpo tá reagindo. Agora, se você não tiver tremendo... E com muito frio. Muito frio, é um problema. Aí pode chegar na hipotermia. Como é que vocês trataram esse lance do limite lá? Eles conversam sobre isso ou é sempre no positivo, a gente pode mais, a gente tá superando nossos limites? Excelente. Excelente. Porque você fica preocupado, né? Cara, você vê um negócio desse você falando, você ainda vai falar da montanha que vocês subiram, 3 horas sem camisa. Sim. Cara, você descalço, 14 minutos na corredeira. Cara, são coisas muito intensas, né? Dá um pouco de Muito medo de você extremas. falar assim, cara, será que eu vou perder um dedo? Dá. Será que eu vou perder meu pé? Dá medo, dá medo. E aí, assim, de fato, pra você ter uma ideia, em um dos dias, que foi o dia que a gente ficou na imersão, o tempo que conseguisse. Eles são muito claros em dizer o seguinte, até 20 minutos eles vão deixar você ficar. Tá. Então, assim, você fica lá numa água que tá bem próximo de zero, tá? Então ela tá ali 2, 3 graus positivo, tá? Que aí não é a cachoeira, tá? Eu tô falando da piscina. É cheia de gelo. Até 20 minutos eles deixam você ficar, sendo que entre 10 e 20 eles vão olhar pra você pra saber se você fica ou não. Mas Eles decidem. eles decidem. Se mandar sair, você tem que sair. Tá. Neste dia, por exemplo, quando deu 20 minutos, eles falaram, olha, 20 minutos, podem sair.
Aí, eu e mais 4 pessoas, a gente pediu pra ficar. Pode ficar? Eles olharam, pode. E ali eu descobri o seguinte, né? Foi o que eles falaram. Assim, até 20 minutos, cara, todo mundo vai reaquecer. Pela experiência deles. Tá. Às vezes, se o cara estiver sofrendo demais, ele manda levantar, o cara levanta e tal. Mas até 20 minutos, vai conseguir reaquecer. De 20 a 40, já não é todo mundo que vai... Tem que estar muito forte mentalmente, e aí você tem que... Lá dentro você tem que perceber isso, tá tranquilo. Eles não deixam passar de 40. Tá. Nesse dia, quando deu 27 minutos, eles pediram para levantar. Pra todo mundo levantar. Todo mundo. Daí não podia mais ficar. Aí assim, ó, e galera, como já vocês deu. estavam nesse momento que você levantou? Como você tava estava exatamente? com mais calor do que o dia da cachoeira. Por isso que, então assim, o dia da cachoeira pra mim foi um antes. Então nesse dia, eu tava com a mente muito forte por conta do dia anterior. E nesse dia eu falei, cara, eu tô melhor do que ontem aqui. Então enquanto eu tiver melhor que ontem, eu posso ficar. Uhum. E isso trabalhando. Agora assim, não é que eu tava lá, ai que gostoso que tá aqui. Não é isso, você sabe. Você tava faz com gelo frio. todo dia você tem frio. É. Mas na prática, você tá Controla ali na mente. controlado, né? Então, agora, perceber o quanto você evolui mentalmente. Eu saí de 30 segundos para 1 minuto, de 1 minuto para 2 e de repente eu tava 27 minutos. Caraca. Cara, 27 minutos lá dentro é muito É tempo. muito tempo, cara. É muito tempo. É muito E assim, tempo. galera, eu vou deixar muito claro, não façam isso em casa. Não testa o limite dessa forma, né? Não vai se testar na tua casa sozinho, sabe? Não faz isso. Porque existe um lance, a gente fala pouco, porque a gente não vive numa sociedade que está acostumada com neve. Mas existe um tipo de morte em cidades que nevam que chama-se White Death, que é a morte branca. O frio, ele relaxa a gente. E aí chega uma hora da sono. Então o próprio Wim Hof cita no livro dele uma passagem que ele adorava o frio e tal, e um dia ele falou, cara, que natureza linda, que lugar bacana, eu acho que eu vou deitar aqui pra dar uma descansada. Só que na verdade ele tava com muito frio. E ele chegou próximo de um estágio perigoso. Encontraram ele, já tiveram que levar ele pro hospital para ele se reaquecer e etc. Então, você não ter a progressão que a gente teve, de entrar na banheira com uma temperatura um pouco mais alta, fica 1 minuto, na próxima você vai diminuindo a temperatura, vai respeitando o seu corpo até você entender o que é isso, né? E aí tem uma coisa importante, né, cara? Que o gelo não é a primeira ferramenta. A primeira ferramenta é a respiração. Respiração. E aí, cara, é muito importante. Porque assim, ninguém vai pro gelo antes de respirar lá. Então no primeiro dia, a imersão é na respiração. Que legal. Então você vai fazer o gelo no primeiro dia? Vai, mas antes disso você respirou de manhã e tem uma sessão de respiração de 2 horas com o Wim Hof à tarde. Uau, 2 horas. 2 horas. Sim, foi 1h20 respirando. 2 horas foram... Intenso. Não é, intenso. Não é aqui, não. É intenso. Não é, intenso. E aí eu te falo o seguinte, hoje, por exemplo, me deu uma coceira na garganta. Paro e respiro, 20 minutos. Qualquer coisa respira. Qualquer coisa, respira. E posso te falar? Melhora na hora. Cara, resolve muita coisa. Resolve tudo, cara. Tipo, dor de cabeça. Respira. Faz essa respiração. Meu, Respira. melhora, impressionante. Melhora. É impressionante. Então assim, a respiração, cara, é algo que todo mundo fala do gelo, porque o gelo e chama mais atenção, mas a respiração é algo que eles sempre deixam muito claro. Quem vai te curar é a respiração. Aí o gelo é o teu plus. É ali que você vai aumentar a tua imunidade num nível diferente e tudo mais. Mas o começo de tudo, a base, tá na respiração. Ele sempre mostra essas respirações, não é nada muito complicado das pessoas aprenderem. Tem até porque não foi nem ele que criou, né, Marcelo? Não, isso é pranayama, ele trouxe tudo do yoga e tal. O próprio Joe Dispenza também, né? Eles, no fim das contas, eles trouxeram conhecimento indiano, o que eu admiro demais, porque quando você começa a entrar na filosofia indiana, você começa a ter acesso a um idioma muito complexo. Tudo é escrito meio em sânscrito, são termos que você não conhece. Na hora que você vai para o Wim Hof, você vai para o Joe Dispenza, ele traduziu aquilo, deixou mais palatável. É isso, palatável, não tem nada a ver com religião, cara. A gente tá falando sobre espiritualidade, serve todo mundo aqui, você pode ser do que você quiser ser, que tá tudo certo.